Eclesiastes, capítulo de número 3, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, irmãos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi é o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque os que sucedem aos filhos dos homens, isto mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Os irmãos, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Pedir a Deus essa palavra, irmãos, e Deus deu essa mensagem para nós nessa noite. São palavras sábias, né, irmãos?
eu vejo cada livro na Bíblia, eu me identifico de uma forma, né? Quando eu quero me fortalecer, quando eu quero fortalecer a minha vida espiritual, por exemplo, eu vou ali e começo a meditar no livro de Gálatas e no livro de Efésios. São dois livros que eles fortalecem o meu espírito rapidamente. Quando eu quero, de repente, aprender sobre o comportamento humano, sobre sabedoria, sobre como me portar, como saber os limites humanos, eu vou aqui no livro de Cantares, eu vou ali no livro de Provérbios, e eu vou aqui então no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele tem a sabedoria de Deus para colocar todo e qualquer ser humano no seu devido lugar diante do seu Deus tão grande. Às vezes nós caminhamos de tal forma, nós fazemos planos de tal maneira, nós traçamos metas, objetivos nas nossas vidas, que muitas das vezes nós esquecemos que nós temos um Criador. Às vezes nós esquecemos, às vezes fazemos planos futuros para anos e anos e anos, esquecemos que o nosso Criador, Ele fala para que nós venhamos nos preocupar apenas com o dia de hoje, porque cada mal é o seu próprio dia. Às vezes nós fazemos tantos planos, e nós mal sabemos se nós vamos chegar a esses planos. Fazemos tantos projetos e nós não sabemos se sequer nós vamos chegar a ver esses projetos. Às vezes plantamos ousadamente sem sequer saber se um dia colheremos. Pastor, mas se eu plantar e eu não colher, alguém vai colher. Mas nós, seres humanos, muitas das vezes somos egoístas. Pensamos, às vezes, em nós mesmos plantar e nós mesmos colhermos. São poucas as pessoas no mundo que planta, por exemplo, uma árvore centenária. São poucas pessoas, porque na sua concepção ele vai plantar e são os outros que vão colher. Porque uma árvore centenária, ela já está dizendo para você que você está plantando, mas que você não vai colher. São poucas as pessoas que plantam em prol de que outros colham. Mas o velho Salomão, ele nos deixa aqui, irmãos, experiências de vida. E ele fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O livro de Jó, ele vem nos dizer assim que todos os nossos dias estão contados, cada um deles, até os meses estão contados. Ou seja, o nosso Deus, ele sabe o nosso nascimento. Ele sabe quando nós estamos no ventre. Ele já sabe que nós vamos nascer, vamos viver e vamos também morrer.
Ele sabe o dia, a hora do nascimento de cada um. Ele sabe também o dia e a hora que nós então nos despedimos dessa vida. Aqueles que em Cristo se despedem dessa vida, passando para uma vida eterna. Mas a grande riqueza da vida é quando nós então entendemos um pouquinho, que seja do tempo de Deus, dos projetos de Deus para as nossas vidas. Aqui ele fala que nada é melhor para o homem do que comer, beber, regozijar dos frutos do seu trabalho. Não há nada melhor para o homem comer, beber e regozijar dos frutos do seu trabalho. Regozijar aonde? Regozijar de quem? Em Deus. É o que Deus quer. O tempo, nós precisamos entender que Deus nos deu tempo, a vida. E essa então, quem administra nessa caminhada somos nós. A Bíblia diz que nós não, qual de vós que poderia acrescentar um côvado sequer? Qual de nós, com um tempo determinado, ele poderia acrescentar mais um minuto em sua própria vida? Então diz aqui o pregador que tudo há um tempo determinado e há propósito debaixo do céu. Dentro desse tempo que Deus nos deu para passarmos aqui por essa vida, tem propósitos de Deus para as nossas vidas. Tem também os nossos próprios propósitos. Nós precisamos entender, se nós vivemos o propósito de Deus, se nós vivemos o nosso próprio propósito, nossos próprios propósitos, Deus na realidade, Ele deseja ardentemente que cada ser humano reconhecesse a dependência de Deus. Pois enquanto às vezes nós nos afadigamos em nossos trabalhos, em nossos afazeres, em nossas cobiças, nós às vezes nos afadigamos tanto. Pastor, mas é pecado? Não é pecado. O que nós temos que entender é que nós estamos vivendo o tempo que Deus determinou para cada um de nós, e se nós estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. O ser humano entra numa pilha de tempos futuros a tal ponto que ele muitas das vezes ele traz pesos e fardos para as suas vidas. Ele traz pesos e fardos para as suas vidas, com muitas cobiças, com muitos desejos. Ele consegue trazer fardos futuros para a vida presente. Sério, pastor? Ele consegue juntar fardos, pesos futuros, que ele mal sabe se ele vai conseguir chegar. Ele consegue trazer para o seu presente. Ele consegue trazer os pesos futuros. Mal sabe se chegará a ele. Mas Deus, por sua vez, Ele nos convida para viver o hoje de Deus, a dependência de Deus. Se você falar para uma pessoa assim, olha,
agradecendo ao Senhor, vivendo a vontade do Senhor, esse pode ser mais feliz do que aquele que traça projetos futuros e do que aquele que fica trazendo fardos futuros para a sua vida presente. Você já viu pessoas que ela trouxe tanta pilha do tempo futuro que ela morreu de infarto? Pastor, você está brincando? Não, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Foram muitas pessoas. Elas conseguiram trazer fardos, trazer pesos. Mas, irmãos, nós não sabemos. Deus, Ele quer, irmão, que nós venhamos nos livrar de preocupações, de anseios, de coisas que nos embaraçam, somente para nós entendermos que o tempo que Deus quer para as nossas vidas é para que nós venhamos então dedicar a Ele. Deus, Ele fez tudo isso, e a Bíblia diz aqui: tudo isso então pôs no coração do homem. Pôs no coração do homem as preocupações futuras. Elas muitas das vezes atrapalham de nós andarmos o passo a passo de confiança em Deus. Na realidade, Deus, Ele quer que cada ser humano venha trazer para a sua vida a vontade de Deus para os seus corações. Deus, na verdade, Ele queria que nós trouxéssemos a felicidade que Deus tem para nós. E nós, muitas das vezes, trazemos as tristezas futuras, os fardos. E muitos, aliás, a maioria, que se preocupa tanto com o futuro, muitos não chegam. Nós vemos isso diariamente, nós vemos isso. Porque todas as vezes que nós deixamos de viver o tempo de Deus para as nossas vidas, cada vez que nós desprezamos o tempo de Deus, então nós abrimos brechas nas nossas vidas para que entra a ansiedade. A Bíblia diz assim: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Você sabe que a ansiedade é uma doença. Tem pessoas que ela é tão ansiosa que a ansiedade tira o sono dela. A ansiedade tira a paz. E não são poucas pessoas nesse tempo de hoje que vivem de antidepressivos por conta da ansiedade. E isso, para você ter uma prova, a maioria são pessoas ricas, pessoas de negócios. Conheço pessoas que, se ela não tomar, ela não consegue dormir. Deus, Ele quer tirar todo esse fardo da nossa alma. Deus, Ele quer nos mostrar que nós temos que viver o nosso hoje com Deus. Nós, às vezes, acumulamos tantas preocupações que nos impedem da verdadeira adoração a Deus. E nós, então, começamos a montar coisas nas nossas vidas, casas nas nossas vidas, estruturas nas nossas
certo contraste, ela não se bate. Não se bate porque Deus muitas das vezes Ele vai nos mandar esperar, mas nós, com a nossa ansiedade, não temos a paciência de esperar, não temos a paciência de esperar o Senhor preparar para nós, e então nós, com a nossa ansiedade, então colocamos os nossos pés pelas mãos e fazemos tudo errado. Mas tem um tempo para todas as coisas. Se não aconteceu ainda, porque Deus Ele não permitiu, não chegou o tempo, não chegou a hora. Mas no tempo de Deus, quando chega na sua vida, não tem quem possa impedir de acontecer as promessas do Senhor. É isso que às vezes não conseguimos andar junto com Deus, porque então nós não conseguimos entrar em acordo com Deus, porque o tempo de Deus é um, nosso tempo é outro, então não se bate, não tem liga, não tem comunhão. Nós às vezes andamos tão ansiosos, tão apressados, que não conseguimos nos prostrar diante do Senhor num momento de adoração. Quem consegue às vezes, irmãos? Você, o tempo é corrido, tem meu trabalho, de repente tem faculdade, tem tantas coisas a fazer, mas Deus Ele nos dá direção nessa noite para que nós venhamos administrar o nosso tempo. Quem vai, irmão, parar hoje? Quem conhece a verdadeira adoração? Quem sabe como que é se prostrar aos pés do Senhor e ter a paciência de falar com o Senhor, de falar: papai, eu estou aqui agora, eu quero sentir a tua presença. Às vezes vai tempo, nós não queremos a nossa concepção desperdiçar o nosso tempo, mas Deus Ele requer de nós, Ele requer de nós o tempo de intimidade. Se tem uma coisa que gera intimidade, é intimidade. Intimidade gera intimidade. Aproximação com Deus gera intimidade. Mas muitas das vezes a igreja anda dispersa, não tem tempo para Deus. Às vezes nós conseguimos ser bons administradores do nosso tempo, para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, com os nossos chefes. De repente, fulano, vem aqui na minha sala. Telefone toca. Fulano, vem aqui na minha sala. Estou indo, chefe. É tão rápido. É tão rápido. Você deixa todos os seus afazeres, mas você vai então à presença do seu chefe. Às vezes um filho adoece e nós damos um jeito no nosso trabalho, damos um jeito na nossa vida, nas nossas finanças. Ah, pastor, mas nós estamos falando de filho, mas eu estou falando para você de Deus. O que você não está entendendo nessa noite é que a intimidade com Deus supre todas as outras necessidades. Ah, pastor, eu tenho que correr, é minha mãe. É minha mãe. E se fosse a sua mãe, pastor? Se fosse a minha mãe? Primeiro Deus, Ele requer tempo de intimidade. Intimidade não é da maneira que eu traço a minha meta para chegar até Deus. Não. Intimidade é da maneira que Deus traça a meta dele para que nós venhamos então ser alcançados por Ele. Mas nós então temos que ter
os nossos projetos, Deus ele tem que estar incluso. E Deus ele nos alerta para que nós venhamos respeitar o tempo. E às vezes nós não respeitamos o tempo, irmãos. E nós apressadamente então, com as nossas necessidades, com as nossas urgências, nós então tiramos Deus do nosso tempo. Nós, com o nosso imediatismo, nós nos afastamos do Senhor. Deus então ele deseja que o nosso tempo venha ser administrado de tal forma que nós não conseguiremos viver sem a presença de Deus. Mas pastor, nesse mundo de hoje há possibilidade de que isso aconteça? Irmãos, ou nós vivemos o tempo de Deus, ou nós não temos vida. E aí a palavra diz aqui: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Seria tão bom, irmãos, se nós plantássemos hoje e colhêssemos hoje mesmo. Mas há um tempo entre o espaço de você plantar, o espaço de você cuidar daquilo que se plantou, o espaço de você zelar até que cresça e chega o tempo de dar fruto. Mas às vezes nós fazemos uma salada tão grande das coisas por conta do nosso imediatismo. Sabe, irmãos, eu vejo algo que entre o tempo que nós nascemos e o tempo que nós e o dia da nossa morte, eu vejo assim que seria mais motivo de nós celebrarmos do que de nós desesperadamente amargarmos a nossa alma de tristeza. Porque você estaria falando para Deus assim: Senhor, eu estou dando graças ao Senhor porque o Senhor deu esse tempo de vida para essa pessoa, porque cada um vai ter o seu tempo. O tempo de um é diferente do outro, mas Deus ele deu um tempo, deu um propósito para cada vida, para cada alma debaixo desse céu. Pois cada um de nós, até Jesus voltar, nós somos suscetíveis a morrer. Mas isso não é algo que nós deveríamos desprezar na nossa caminhada. Ali, o tempo de Deus, que seria os filhos sepultarem os seus pais. Às vezes nós vemos pais sepultando filhos. Você chega um tempo, você vai sepultar o seu pai, sua mãe. E aí, irmãos? Mas você continua. Aí vai passar um tempo, vai passar outro tempo, aí os seus filhos vão também te sepultar. Ai, pastor, que coisa triste. É a vida. É a vida. Nós muitas das vezes nos tornamos menos egoístas conosco mesmo quando você começa então a refletir na vida, né? Ontem
Eu estava assistindo ali o Cabrini, e ele fazendo uma reportagem sobre as pessoas que atravessam a fronteira do México. E nessa caminhada ele mostra ali pessoas que morrem na caminhada, porque ele fala assim que lá ele estava sendo oprimido, não estava dando para viver. Ele tomou a atitude de tentar atravessar a fronteira, e ali ele morre. E ali ele perguntava assim: mas o deserto nem todos vão chegar. Aí ele falava assim: mas é um risco. É um risco. O ser humano, ele tem tantas cobiças, irmãos, mas quando você para ver que ao mesmo tempo que você se farta e não agradece, tem pessoas que estão clamando pelas migalhas e não tem. Enquanto você tem o seu MMC em dia, tem pessoas desnutridas nesse mesmo tempo. Pastor, mas Deus não vê isso? Não, Deus vê. Mas tudo que Deus quer, irmãos, é que nós venhamos entender o tempo dele, para que nós venhamos então nos satisfazer com o nosso Deus. Entendemos que tem tempo de nascer, mas há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas também há tempo de você colher aquilo que você plantou. Mas eu entendo que nessa noite, irmãos, nós vamos entender o tempo de Deus. A Bíblia diz no livro de Gálatas que aquele que semeia para a carne, ele colhe, ele semeia para a carne, ele colhe corrupção e morte. Mas aquele que semeia para o Espírito, aquele que semeia no Espírito, que a Bíblia mostra ali o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, que é com letra maiúscula, aquele que semeia no Espírito, ele também ceifará do Espírito. Ele semeia no Espírito. Do Espírito, ele vai então colher vida. Olha que maravilha, irmãos. E todos nós, irmãos, ou queira ou não, nós colheremos daquilo que nós plantamos. Isso é inevitável. Glória a Deus, aleluia. Mas temos que respeitar o tempo de Deus. Mas uma coisa é certa: se você viver plantando no seu espiritual, no Espírito, então aquele que vive plantando, aquele agricultor que vive plantando, certamente ele vive também colhendo. Ele planta o tempo todo, mas o tempo todo ele vai colhendo dos frutos que ele plantou. Nós vivemos um tempo que nós muitas das vezes esquecemos de plantar no espiritual. Esquecemos de plantar, de semear no reino de Deus, nas vontades de Deus, no Espírito de Deus. Quem tem plantado no Espírito? Irmãos, hoje em dia é difícil. Aleluia. Plantar no Espírito, semear no Espírito. Mas a Bíblia diz que do Espírito nós semearemos, colheremos vida. Esse é o motivo que hoje nós vemos tantas pessoas mortas ou morrendo. A Bíblia diz no livro de Coríntios que são muitos os que dormem. Mas a melhor semente que nós podemos semear hoje é semear no Espírito, é na vida espiritual. Porque quando você tem uma vida espiritual fortalecida no Espírito Santo, o Espírito Santo então ele vai te gerar força, ele vai te dar direção para você caminhar. Portanto, nós devemos plantar no Espírito e respeitar o tempo de Deus.
cuidado de vós. Espera o tempo de Deus. Tem uma passagem, irmão, uma história. E eu gosto muito. O rapaz ia passando e chegando perto da sua casa, ele vê um casulo. Ele vê um casulo se movimentando. Um casulo, e ele vê então um pequeno buraquinho. E ele fala assim: nossa, mas quanto sacrifício. Então ele vê lá no fundo, lá, toda aquela coisa acontecendo de transformação para virar uma borboleta. E ele fala assim: não, vou ajudar. Levou para a sua casa. Diz que pegou ali é uma história, irmãos, que ele pegou uma pequena lâmina e ele cortou ali onde estava aquele buraquinho. Ele cortou para que aquele buraquinho ficasse maior. E ele ficou então esperando ali o desenvolvimento naquele casulo. E quando aquele casulo então ele forma aquela borboleta, aquela linda borboleta, e ela consegue então se desvencilhar daquilo, e ele começa a ver as asas da borboleta. E aí, quando ela está já fora dali, aquela borboleta, ele olha e vê que a asinha da borboleta estava cortada. Que foi exatamente quando ele quis ajudar. Porque ele não esperou o tempo. Será que Deus fez o casulo de forma errada? Será que Deus fez você de uma forma errada? Será que Deus me fez de uma forma errada? Porque eu creio, na minha pequena concepção, que Ele nos fez adoradores. E verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e verdade. Deus não está vendo isso. Deus não está sentindo isso. Ele não está enxergando da maneira que era para ser. Os propósitos de Deus não estão se cumprindo na vida daqueles que foram criados para adorar. Deus então ele se entristece, ele se manifesta através então de algum servo inútil, pequeno, numa noite de domingo, para poder falar. Mas ele pode falar abertamente assim para mim e para você. Eu já tenho falado, eu já tenho mostrado de maneira clara qual que é o propósito, qual que é o desejo do meu coração para a sua vida. Mas ainda assim, eu vou usar um servo pequeno, inútil, para trazer a minha revelação para a sua vida, para ver se você entende, para ver se nós entendemos o que Deus está desejando. Que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a nossa ansiedade não tem deixado. A nossa ansiedade não tem nos deixado mais chorar na presença do Altíssimo. A nossa ansiedade tem estragado tudo. A intimidade. A nossa ansiedade tem estragado a nossa aproximação com o Criador. É tudo que Ele deseja. E Ele queria também que fosse tudo que nós desejássemos. Se aproximar do Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, aquela história. Aí o casulo vira uma borboleta, mas não consegue voar, porque alguém que é ansioso, que é apressado, foi lá e ajudou o casulo, cortando a sua asa. E aquela borboleta então, quando ela está tentando voar, vem um pássaro e come ela, porque ela não consegue voar. Então vem um pássaro e come aquela borboleta. Irmão, quando Deus está tratando com alguém,
Nós queremos dar jeitinho. Não dê jeitinho com a sua mão, pelo amor de Deus. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar no seu tempo. Deixa Deus fazer a obra. Não queira nunca entrar na frente de Deus, porque quem entra na frente de Deus, infelizmente, é atropelado. Até quando terás pena de Saul? Foi eu que o rejeitei. E nós queremos às vezes fazer o trabalho que só Deus faz. Nós queremos às vezes fazer coisas no coração humano que só Deus pode fazer. Mas Deus nos convida nessa noite, irmãos. Vamos ao menos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. Deus ouve tanto, eu não tenho tempo. A Bíblia diz, irmãos, nós vamos terminar daqui a pouco. A Bíblia diz que tem a passagem da grande ceia. E aí o Senhor já deixa tudo preparado e fala assim: vai lá e chama os convidados. Aí um fala assim: eu não posso porque eu vou casar. Outro: eu não posso porque tem a minha fazenda. E assim vai indo. Irmãos, Deus, quando Ele prepara algo para você, Deus jamais vai preparar algo para você que afaste-o da presença dEle. Presta atenção, irmão. Deus não vai fazer que afaste-o da presença dEle. Nós desejamos, nós precisamos estar na presença do Senhor. Pastor, eu trabalho, você e milhões de brasileiros. Pastor, eu estou ocupado, você e milhões de brasileiros. Mas quando aquilo vai te tirar da presença do Senhor, vai para a oração, irmãos. Porque Deus, irmãos, assim como os anjos que estão o tempo todo, santo, os querubins, os serafins, estão o tempo todo, nós precisamos entender que nós fomos criados para isso também. Nós fomos criados para isso também. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Deus da minha vida. Senhor, não estou bem, mas o Senhor é bom, maravilhoso. E logo aquela enfermidade, aquela coisa vai passar. Mas Deus, Ele precisa ser adorado. Pastor, Ele já tem os anjos, os querubins, os serafins. Ele não precisa que eu esteja o tempo todo. Irmão, Deus nessa noite, Ele diz para mim e para você, irmãos: põe o teu coração no Senhor. Põe o seu coração no Senhor. A Bíblia diz assim: esse povo me louva com os lábios, viu? Mas o coração íntimo está longe de ti, está longe de Deus. Ah, irmão, quantas vezes eu pedi para Deus me liberar para ir em festa de parente? Deus me liberava. Eu estava lá, mas o meu coração estava assim, ó, no Senhor. Eu fui porque Deus liberou. Ele quer coração, irmãos, um só coração ligado com o coração de Deus. E Deus, enquanto nós não tomarmos atitude, você vai ouvir o tempo todo: volte para mim, toma atitude. E aí vai vir pregador. Vem pregador de dentro, vem pregador de fora, vem festividade. Se quiser, ele usa criança, ele usa idoso, ele vai usar. Mas enquanto nós não aprendemos a ministrar o nosso tempo e entendermos que o nosso sustento vem do Senhor, a nossa vida é do Senhor, que a nossa adoração
minhas lágrimas. Pastor, mas eu tenho que chorar para que todos venham ver. Não, irmãos. É que a sensibilidade à presença do Espírito Santo não está existindo mais. Mas nós estamos diante de um Deus que para Ele tudo é possível. É muito cansaço, irmãos. É muito cansaço. Hoje eu estou cansado, eu não faço não. Hoje eu estou cansado, eu não faço não. Mas é você e milhões. Não é só você que trabalha. Não é só você que estuda. Não é só você, irmãos, que se cansa, que se afadiga. E você quer mais? Tem pessoas que trabalham muito mais do que você e adora. Pastor, é verdade? Sim. Não estou falando mentira. Tem pessoas que trabalham muito mais do que você e busca. Tem pessoas que trabalham muito mais do que você e adora, e se doa, e se entrega. Aleluia. Tem pessoas que fazem muito mais do que você no seu trabalho, na sua vida cotidiana, mas eles sentem também a presença do Senhor muito mais do que eu, do que você. Aí está o segredo, o tempo. Faça do seu tempo segundo a vontade do Senhor. E se você tiver de ir à presença do Senhor se arrastando, vai. Eu sei que dói, porque eu já fui me arrastando para fazer a vontade de Deus. Eu sei que dói. Eu já fui com os meus joelhos trêmulos de trabalhar 12 horas de pé. Não tinha privilégio de trabalhar hoje sentado numa guarida. Não. Para ser segurança, antigamente você tinha que estar de pé o tempo todo. Postura. E muitas das vezes, irmãos, eu servindo a Deus na obra do Senhor, eu vou falar para você, o Espírito Santo, ele é bem testemunha disso. Não é para engrandecer o meu nome, não, mas para engrandecer o nome do Senhor. Eu estou na igreja assim, minhas pernas estão assim, olha. A pressão baixava. Minha esposa está aí, minhas filhas estão aí. Mas eu estava ali, irmãos, para fazer a obra do Senhor. E quando passava toda aquela dor ali, irmãos, irmãos, vinha um refrigério tão grande, vinha a presença do Senhor. E às vezes eu estava ali quase não aguentando, e o Senhor falava assim: filho, eu sou contigo, filho. Vale a pena. Vale a pena se esforçar, se esmerilhar na presença do Senhor. E aí, irmãos, Ele restabelecia minhas forças. Cansado, 2 trabalhos, mas eu preciso fazer a obra. Deus, eu nem sei se eu vou sair desse culto vivo, mas eu vou. O meu compromisso não é com o pastor, o meu compromisso não é com o homem nem com a mulher, mas o meu compromisso é contigo. Eu senti ao Senhor me dando forças. Não foi uma, não foi 2 vezes. Glória a Deus. Deixava de pegar certos tipos de condução, porque ia me atrasar para fazer a vontade do Senhor. Mas está orando pela pessoa aflita, necessitada, cansada, oprimida. E aí eu deixava aqueles ônibus que ganhavam mais tempo e fazia uns trajetos às vezes a pé. Mas o Senhor até aqui me ajudou. O Senhor tem honrado. Glória a Deus, Senhor. E às vezes que me consolava, que eu pensava assim: Deus, eu estou nessa situação, mas eu sei que tem pessoas que se esforçam mais do que eu ainda. E aí o Espírito Santo, então, ele me trazia renovo. Aquela renovação do Espírito Santo de Deus, da presença do Senhor. Quando chegou um dia, o Senhor falou assim comigo, assim: olha, filho, todas as vezes que você sentir
fraqueza, eu vou te dar uma direção. Você começa a orar a mim dessa forma. E ali, quando eu começava a orar a Deus daquela forma, Ele ia me restabelecendo a força, Ele ia me revitalizando, Ele ia me transformando. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Mas, irmãos, você pode mais, você consegue mais, você pode se entregar mais, porque não é para o homem, mas é para o Senhor. Todo enfado, toda canseira, o Senhor vai te recompensar. E um dia, irmãos, você vai ter experiência para falar para os seus filhos. Os seus filhos vão ver a sua luta, o seu desejo, o seu afinco para buscar a Deus, e eles vão também no mesmo caminho. Você não vai precisar falar nada. Pai, o senhor está assim, o senhor ainda vai para a igreja, pai. Pai, o senhor está assim, o senhor ainda vai para o culto. Falei, eu vou. Deus vai dar forças. Glória. Na última gota de força que eu tinha, irmãos. Glória a Deus. Porque a peleja era dura. A peleja era dura. E na maioria das vezes eu não vinha sentado na condução. Mal-estar, minha esposa sabe aí que eu sou o tipo de pessoa que não sou melhor que ninguém, mas eu não me sinto bem pegando ônibus. A pressão baixa. Até hoje, irmãos. Graças ao Senhor que tem um carrinho velho para andar. Mas eu vou andar de ônibus, minha pressão baixa. Agora você imagina 1h30, 2 horas na condução, eu saía com meu estômago abatido, fraco, mas eu falava assim, Senhor, vamos. Aí minha esposa falava assim, homem, vamos, toma uma aguinha, toma um suco, vamos pro culto, vamos pro culto. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, eu não sei da maneira que você vai interpretar essa palavra, essa mensagem nessa noite, mas é de Deus e é do Espírito Santo, para fortalecimento, para que um dia a sua vida espiritual ela venha estar alicerçada, e você possa falar para Deus assim, Senhor, tudo aquilo que me impede de me dar mais para o Senhor, tira, não permita. E que o Senhor abra portas que eu venha poder estar perto de Ti. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que os irmãos têm um louvor para a gente encerrar e dispensar a igreja para os seus lares nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Forte, Senhor.